A Bíblia reúne 66 títulos, com mais de 1000 capítulos e cerca de 40 autores diferentes. Panorama da Bíblia é uma obra minuciosa de estudo bíblico que o ajudará a compreender melhor de forma prática e eficaz cada livro. Com mapas coloridos, gráficos e linha do tempo, esta obra é uma excelente ferramenta para estudos bíblicos individuais ou em grupo. Panorama da Bíblia, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições bíblicas adultos. Lição 5. As consequências das escolhas precipitadas. Bom, meu caro professor de escola dominical, você tem diante de si uma lição importantíssima, porque se trata de uma lição que entra nos meandros da vida das pessoas em termos da vontade pessoal de cada pessoa. E é uma história interessante porque envolve aqui mais uma das experiências difíceis pelas quais Abraão teve que conviver. Abraão teve que conviver com as escolhas. E o texto básico para isso está lá no livro de Gênesis, no capítulo 13. Quando Deus chamou Abraão, antes o seu nome era Abrão, Abraão só posteriormente ele ganhou esse nome, mas quando ainda era Abrão, Deus lhe mostrou o caminho que o levaria à terra prometida. E nesse caminho e nessa peregrinação não incluía seus parentes. Mas Abraão não conseguiu dizer não para os seus parentes, os quais criaram ao longo da sua jornada de peregrinação, criaram várias dificuldades. Um desses parentes era um sobrinho chamado Ló, que não foi sozinho. Veio ele com sua mulher, sua família, com o seu gado, com seus pastores, com tudo quanto tinha, acompanhando Abraão em toda a sua jornada. O plano original de Deus era para Abraão. E Abraão, então, de repente, vê a interceptação de algo que era mais forte do que um elemento físico, material, que era, no caso, o seu sobrinho Ló, mas um sentimentalismo errado, equivocado, que ele não poderia fazer valer, naquele momento, sentimentalismo familiar, que lhe trouxe muitos problemas, atrapalhando a sua peregrinação. E nesse capítulo, ou capítulo 13, e nesta lição, esse homem, ele se identifica exatamente pela experiência que ele teve com Deus, mas que foi fraco na hora de agir, na hora de tomar uma decisão. E nesta viagem, nesta peregrinação, aconteceu algo interessante. Aconteceu algo que obrigou a Abrão a superar até mesmo os seus sentimentos familiares e obrigando-o a tomar uma decisão
que o separaria totalmente. E aí vem a grande lição para a nossa vida. Se determinadas circunstâncias adversas na nossa vida, principalmente envolvendo sentimentalismos familiares, interferirem nas grandes decisões da nossa vida, nos grandes movimentos de Deus da nossa vida, na rota de Deus, na trilha que Deus coloca à nossa frente, nós temos que aprender a agir com essas decisões. É verdade que a fé nas promessas de Deus era o estímulo maior que Abraão tinha a seu favor para chegar à terra prometida. Entretanto, para que isso viesse a acontecer, ele teria que manter-se fiel ao plano original de Deus e saber, naturalmente, que as provações seriam inevitáveis. Quando ele se deparou com a fome na terra, ainda no capítulo 12, ele deixou de buscar a Deus e de buscar de Deus a sua direção para a sua vida, e aí ele tomou a decisão de ir para o Egito. Porque lá, imaginava ele, teria pastagens suficientes para o seu gado, inclusive para o acúmulo de suas riquezas. A verdade é que essa decisão foi uma fraqueza na fé de Abraão. Porque quando ele se deparou com o empobrecimento da terra onde estava vivendo, ele se deixou dominar por um sentimento de ambição material. E esse sentimento de ambição material fez com que ele esquecesse do Deus de toda provisão. E isto o fez ir para o Egito. No Egito, ainda sem consultar a Deus, ele ainda permitiu que a força da sua carne o dominasse. Por isso, para sobreviver sem ser incomodado, ele teve que mentir, usar de mentira, de engano, para poder sobreviver naquela terra. No Egito, Abrão não levantou um altar ao Senhor, como sempre fez desde que ele havia saído de Harã. Por pouco, ele não perde tudo. Por bem pouco. Inclusive a própria vida, ameaça de morte. É bom que você diga para o seu aluno que sair do plano de Deus, sair fora da rota de Deus para a nossa vida e da vontade de Deus, o caminho fora da vontade de Deus sempre induz a caminhos tortuosos e pecaminosos. Pecaminosos. Mesmo assim, mesmo com essas atitudes precipitadas, equivocadas, falha até de caráter por um momento, Deus não desistiu de Abrão. Sua provisão ainda estava com ele quando entendeu que ele precisava começar tudo de novo. Por isso, o que aconteceu na história bíblica? Ele deixou o Egito, ele voltou para Betel, e quando chegou em Betel, o lugar que ele viveu anteriormente, ele lembrou-se do Senhor. E lá ele ergueu um altar ao Senhor. Apesar da sua fraqueza, Deus não o abandonou e manteve o seu propósito com ele. É um perigo quando permitimos interferências no plano de Deus na nossa vida. E é bom que se diga, aqui no capítulo 13, de 1 a 6, você vai se deparar com o fruto amargo da desobediência. Abrão sofreu essa experiência por ter se deixado dominar por situações que poderia ter evitado quando ele se dispôs a sair da sua terra. Ele começou a enfrentar problemas de ordem social dentro da família. Seu sobrinho Ló viera com tudo o que possuía, gado e pessoas para servi-lo. E onde chegavam,
mesmo estando junto com Abraão, Ló e seus pastores sempre ultrapassavam o respeito próprio ao velho Abraão e procuravam as melhores pastagens em prejuízo do gado de Abraão. Começou então a haver choque de interesses e Ló não teve o menor respeito por seu tio Abraão. Quando seus pastores começaram a contender com os pastores de Abraão, ao deparar-se com o problema, Abraão entendeu a gravidade do problema e ele procurou então resolver da forma melhor possível. E desta feita, confiando na provisão e na promessa de Deus de solucionar todos esses desentendimentos. É interessante entendermos que essa interferência não invalidou a promessa de Deus para Abraão. Mas ele entendeu que se não podia voltar ao início de tudo, pelo menos ele poderia amenizar o problema confiando que Deus o perdoaria para que ele voltasse ao caminho de origem que Deus havia traçado para a sua vida. É sempre perigoso quando permitimos interferências no plano de Deus. Interferências de sentimentalismos pessoais, interferências, no caso de Abraão, no espaço físico e geográfico que pertencia a Abraão antes de tudo. Ló interferiu, não teve o menor respeito para tomar as melhores pastagens, por isso trazendo prejuízo, porque Abraão havia permitido essa interferência. É um risco enorme quando isso acontece. E essas interferências provocaram rupturas no relacionamento familiar, no relacionamento com seu sobrinho e os pastores dele, porque a ruptura inevitável começou a acontecer por escolhas mal feitas. No capítulo 13, versículos 5 a 13, você vai se deparar com isso. Pelo menos 3 rupturas aconteceram. 3. Eu só vou citar. Uma foi a que eu chamo de ruptura social. A separação entre Abraão e Ló foi produzida pela contenda entre os pastores de Ló e o de Abraão, por causa das pastagens e das águas que não eram suficientes para os dois. Abraão tinha consciência que seu erro inicial foi quando ele saiu de Harã para ir à terra que Deus havia lhe prometido e trouxe juntamente consigo ao seu sobrinho. A segunda ruptura é a ruptura da concessão. Quando nós saímos do plano de Deus, acabamos fazendo concessões. Depois que Abraão voltou de Betel, o lugar onde ele mais havia renovado, depois de ter renovado seu pacto com Deus, ele estava pronto agora para assumir as responsabilidades dos seus atos e decidir sobre coisas que não mais o restringiriam, nem restringiriam sua obediência completa ao plano de Deus. Ele teve que fazer concessões, mesmo com perdas, para que o plano divino não fosse obstruído por qualquer outra circunstância. Nessa história, Abraão deu a Ló a oportunidade de escolha. E ele preferiu fazer concessão que mantivesse a paz entre ambos, mesmo que eles ficassem separados. A terceira ruptura foi a cobiça de Ló. A cobiça foi outro motivo da contenda entre Abraão e Ló. À sombra da prosperidade de Abraão, o seu sobrinho ia tirando proveito com o aumento da sua fazenda, das suas riquezas, mas Ló era um homem que não tinha visão espiritual do projeto de Deus, que só era conhecido de Abraão. Abraão sabia e conhecia do projeto de Deus, mas o seu sobrinho não. Então, Ló não foi leal com seu tio. Quando não podiam mais conviver na mesma terra, a opção de escolha concedida por Abraão foi fazer com que Ló então desse vazão à sua cobiça, à sua ambição carnal e material,
E foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. É um perigo quando a cobiça domina a mente e o coração de uma pessoa. E ela faz com que a pessoa perca escrúpulos, perca o respeito próprio, perca o respeito pelas pessoas. Das duas escolhas aconteceu uma. Abraão tomou um caminho e deixou livre Ló para escolher o caminho que ele quisesse. Num ponto mais alto de um dos montes, Ló escolhe as colinas do Jordão, que era a terra fértil, com muita água, com muitas pastagens, e tudo que sobrou de fato para Abraão foram montanhas pedregosas e difíceis. Mas o nosso Deus é um Deus que pode tornar possível um deserto de pedras num lugar de crescimento, num lugar de prosperidade, e foi isso que aconteceu. Ló escolheu segundo o espírito do mundo, representado por Sodoma e Gomorra, mas Abraão escolheu fazer a vontade de Deus. E mesmo entendendo que poderia ter prejuízo, o prejuízo foi transformado em lucro. Por quê? Porque se Ló vivia não por fé, mas pela visão material das coisas, Abraão viveu por fé, e por isso ele enfrentou todos os dissabores, entendendo que a sua fé o levaria a ser um homem vitorioso em todas as coisas. Em outras palavras, para terminar esta palavra aos professores, Abraão creu no invisível e foi abençoado pelo Senhor. A terra que ele teve que escolher era inóspita, pedregosa, e não parecia produzir riqueza alguma. Mas Abraão aprendeu a depender de Deus, que o fez prosperar e crescer de modo espetacular. Por isso, nossas escolhas precisam ser feitas com inteligência, mas acima de tudo, com o temor de Deus no nosso coração, para que não façamos escolhas precipitadas, das quais venhamos sofrer as consequências negativas por essas escolhas feitas. É isso, meu caro professor. Quem sabe que você pode passar para os seus alunos. CPAD, a editora da Escola Dominical.